Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, com esse cafezinho quentinho aqui, com essas guloseimas que eu tenho aqui sobre a mesa, que ofereço a você que está assistindo nesse momento, assim como aceite o bom grado que você tem na sua casa, no momento em que estiver vendo esse vídeo, momento de integração espiritual, você aí, eu te visitando, você me visitando aqui, com a sua atenção de sempre. E eu sou muito grato por tudo que vocês fazem pelo canal e pelas nossas postagens, respondendo afirmativamente, os que são inscritos, acionando o sininho para receber as novas notificações, os que não são inscritos se inscrevendo, curtindo e também compartilhando, para que mais pessoas tomem conhecimento dos nossos vídeos e o YouTube possa ampliar a sua distribuição. Então, nosso assunto de hoje é travessias desafiadoras. Vamos ao tema. Um certo escritor morava em Nova York e ele era um escritor muito sem perspectiva, porque ele levava uma vida de muita dificuldade, tinha muitos problemas, estava noivo há 4 anos sem coragem de casar, não havia um momento de, diríamos assim, de entusiasmo com a escrita, embora fosse um bom escritor, e no entanto estava ali com seus dilemas, temeroso, cheio de preocupações. Ele e a noiva sonhavam em ir para um outro grande centro, Roma, Paris, Londres, né, lá para Viena, e se tornar escritor lá, né? Viverem de escrever livros por lá. Mas e o medo do imponderável, e o medo do desconhecido, e o medo de sair daquela precária segurança que tinha em Nova York, com as coisas todas sabidas, conhecidas e localizadas, para um lugar estranho, diferente, que eles não sabiam bem onde era e nem como seria e nem como se daria a adaptação dele nesses lugares. Então ele e a noiva ficavam naquele dilema. Ele não se casava por falta de coragem de enfrentar o casamento, ela ficava na expectativa de se casar com ele, era o amor da sua vida, ele o amor da vida dela. Naturalmente, estavam aí naquele dilema. E um dia ele saiu pessimista, muito entristecido, foi para uma praça, um parque. Sentou ali com as suas meditações mais profundas, seus medos, suas ansiedades, suas esperanças, suas expectativas, seus sonhos. E ele estava ali absorto, prestando atenção nas coisas. De repente, ele viu um esquilo lançar um salto de um galho de uma árvore para um outro galho, na outra árvore ali um pouco distante. E ele falou: meu Deus, esse esquilo é louco, ele vai cair, ele não vai alcançar esse galho. Que doideira, meu Deus, que é isso? No entanto, o esquilo realmente errou puro. Mas ele acabou se agarrando a um outro galho mais favorável, um pouco mais abaixo, e dali tomou seu rumo, seguiu seu caminho. E ele então estava ali prestando atenção no voo do esquilo, olhando, ainda interpretando aquele arrojo, aquela coragem, sabe-se lá, uma coragem animal, de se lançar num vazio tão grande para alcançar um outro galho. E ele ouviu uma voz de um senhor mais velho, um senhor de mais idade, que estava sentado num banco ali. Ele falou: que coisa, engraçado, né? Eu tenho visto tanto salto desses esquilos aqui, principalmente quando tem cachorro aqui embaixo. Então eles, para ir para uma outra árvore, para mudar desse lugar, eles têm que fazer essa travessia por cima. E eles se lançam, parece assim, absurdamente nesse espaço, em distâncias que parecem que, com certeza, eles não vão alcançar, e, no entanto, eles saem de lá, do outro lado, ilesos, tranquilos, porque agarram um lugar possível e tocam o barco para frente. E eu confesso que o senhor nunca viu um esquilo machucado por conta disso. E eu vejo que eles fazem isso com frequência, porque eles têm que fazer uma escolha, né? Se eles não quiserem viver e morrer numa única árvore, eles têm que fazer uma travessia perigosa, arriscada, corajosa, né? Para um outro
galho numa outra árvore e aí seguir a vida, porque a vida não é feita de uma árvore só. E os esquilos sabem que tem muitas árvores, tem que sobreviver. E ele então ficou naquela situação de começar a pensar, falou, meu Deus, que coisa interessante, né? O esquilo tem coragem, eu não tenho, que coisa é essa? Será que o esquilo tem mais fibra do que eu? Uma indagação íntima, sincera, severa, é claro, mas uma indagação íntima que chamou a atenção. E ele falou, meu pai, que é isso? E ele saiu dali resoluto. Numa semana ele tinha arranjado dinheiro para ir embora para um outro país, já tinha resolvido os problemas, em 2 semanas estava casado e foram cuidar da vida. 3 anos depois voltaram para Nova York. E ele voltou para Nova York já com livros editados e publicados e estava em alta, num momento assim que seu nome começava a aparecer. Aí um amigo editor chegou para ele e falou, olha, eu vou te promover uma palestra, promover uma palestra para você ser orador, você contar a sua história de escritor no estrangeiro, como é que é isso, como é que é o desafio, quais são os problemas, onde é que estão os enigmas, né? E qual a forma de triunfar, porque você ficou lá 3 anos, voltou já um escritor e tudo bem. Ele falou, mas nem morto que eu vou fazer palestra, você está louco, eu desmaio lá no palco, estou fora. Ele falou, nunca falei em público, morro de medo de falar em público. E o amigo falando com ele, não vai, eu vou te arranjar uma boa remuneração, você vai receber bem pela palestra, pode ficar tranquilo que você vai dar conta, rapaz. Que é isso, você escreve tão bem, é só pegar o que você escreve e fala, e falar, não tem mistério. Não, mas eu não vou, eu não tenho competência para isso, eu vou desmaiar, eu acabo morrendo lá, dando infarto lá no palco. E ele chegou em casa, contou para a esposa olhou para ele e falou, mas que coisa, né, meu amor? Vou te falar uma coisa, era uma vez um esquilo e parou. E ele então acordou daquele torpor do medo, da preocupação, e ele pensou, meu Deus, ela está querendo me dizer para eu me arriscar, para eu insistir, para eu fazer essa travessia, e eu tenho que superar esse vazio que existe entre eu e o público. Eu escrevo para o público, eu tenho que fazer essa caminhada, tenho que fazer essa travessia, como o esquilo teve que fazer aquela travessia de uma árvore para outra, com todo desconforto, com todo o risco. E eu fiz uma travessia com a minha esposa para um outro país, para uma nova vida. Voltei para Nova York, outra pessoa, numa outra dimensão, numa outra situação. Então a vida é feita de travessias e travessias desafiadoras. A minha travessia desafiadora agora não é ir para um outro país, não é me casar, não é assumir uma nova vida num ambiente estranho, inóspito, hostil, diferente, num ambiente desconhecido. Agora é ir para o desconhecido, enfrentar o público, olhar olho no olho e falar das coisas que eu sei que eles não sabem. Então, ele superou mais um obstáculo, mais uma travessia desafiadora. Então, nós começamos a pensar, né, nas desafiadoras travessias que nós estamos fazendo na vida. Às vezes, é atravessar a rua e ir ali no vizinho e fazer as pazes com ele. Às vezes, é atravessar um limite muito estreito para fazer as pazes com a esposa, com o esposo, quando um mal-entendido fez com que nós ficássemos distanciados por algum tempo. Fazer a travessia entre nós e as nossas concepções de vida e o nosso filho com as suas visões modernas da situação e da atualidade. Nós estamos, às vezes, em territórios diferentes, mas há sempre um risco ali embaixo que a travessia pelo chão firme não é possível. Naquele caso, para os esquilos, eram os cachorros, inimigos ferozes dos esquilos. Os esquilos tinham que correr o risco de fazer uma travessia para mudar, para buscar alimento, para buscar sobrevivência. Ele teve que fazer a travessia para um país europeu, para uma cidade europeia, para tentar se reencontrar, descobrir o talento e tudo mais, e o fez com sucesso. Teve que fazer a travessia de volta para o seu lugar já totalmente modificado, voltou a Nova York uma outra pessoa, irreconhecível para aquele indivíduo dúbio, inquieto, que não tinha certeza de nada e medo de tudo. E, naturalmente, agora estava diante da travessia entre ele e o público, caminhar através da palavra até o público que o aplaudia, que o conhecia, pelas escritas, mas não pela fala. Então nós estamos sempre sendo desafiados, sempre precisando fazer travessias,
Tem pessoas que estão inimigas há tanto tempo, já podia ter feito a travessia do perdão, da reconciliação. Quantas pessoas não ficaram magoadas conosco por uma palavra mal colocada, um conceito não muito feliz, por um julgamento incorreto, inadequado, fora de hora, injusto às vezes, ou, na melhor das hipóteses, um julgamento que não levou em consideração todos os ângulos da questão. E nós precisamos fazer essas travessias. Jesus disse certa vez: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, enquanto estiveres em caminho com ele. Então Jesus dizia: enquanto nós estamos vivos, temos CEP, temos endereço, temos os nossos pontos de contato, temos até GPS, ele diz assim: procura aquele com quem você tem diferença, acerta com ele, enquanto você está caminhando com ele. Então nós estamos no momento de praticar aquilo que Jesus disse a Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo me reconciliar com meu irmão, tendo ele errado comigo? 7 vezes? Não te digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Eu imagino uma vida de 70 anos, se você tiver que perdoar uma vez por ano, você terá perdoado 490 vezes, né? Se você tiver feito essa conta de 7 vezes, né? Se você tiver que perdoar 7 vezes por 70 anos, você terá 490 vezes que perdoar. Imagine então quantas vezes esses perdão não são necessários. Pequenos perdões: desculpe, foi mal, eu não agi bem, não era isso que eu queria dizer, me perdoe, não vai acontecer de novo, né? Então, esses pequenos perdões que a gente pede com outras formas são travessias, às vezes até difíceis de fazer, porque o orgulho não deixa que a nossa humildade tome a atitude correta. Por isso é que o orgulho é sempre um grande entrave na vida de todos nós. Talvez o orgulho nos impeça de fazer grandes travessias nas nossas vidas, né? Para que possamos então ganhar a liberdade de poder caminhar com o coração aberto, livre para voar. Os pássaros, se tivessem que caminhar no chão, os perigos seriam tantos que talvez não caminhassem, não dessem 10, 20, 30 pulinhos, já estariam nas garras de um predador qualquer. Por isso deu-lhes Deus todos os ares, e eles no infinito dos ares os pássaros voam. Não importa se vão ser aves migratórias que vão caminhar, voar 30 mil quilômetros, pesando 20, 30, 50, 100 gramas de penas, pelinhos e pouca carne, poucos ossos. Uma estrutura frágil pode não impedir, não é suficiente para impedir uma ave de arribação fazer uma jornada de 10, 20 mil quilômetros em períodos específicos. E assim é a vida. Se nós tivermos medo de fazermos travessias, talvez fiquemos parados, estacionados numa árvore qualquer da vida, por mais frondosa que ela seja, e não conheceremos a excelência da vida e do mundo que Deus abriu para todos nós. Para quem aceita as travessias desafiadoras, o mundo é infinito. Para quem tem medo, para quem não consegue fazer pequenas ou grandes travessias, o mundo é só esse lugar. Para nós que temos o mundo e a vida plena, abundante, a vida é eterna e o mundo é infinito, tudo na dimensão máxima do possível. E nós estamos entre esses 2 pontos, tendo que tomar a decisão de aceitar travessias desafiadoras. Por isso é que Jesus nos desafiava a amar quando às vezes temos uma certa preguiça, um certo descuido em amar. Perdoar quando nós às vezes temos medo, cautelas excessivas de perdoar. De fazer o bem quando achamos que isso é coisa do Estado, é coisa do governo, e o bem, mas não é somente desse bem que se fala. O bem que se faz aos outros é um grande, maravilhoso bem. O bem que se faz a si mesmo é um bem que atinge a todo mundo. Por isso, meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, nosso bom dia de hoje foi esse. Estamos fazendo uma travessia, indo até o seu coração para dizer:
obrigado, dar um beijo nesse coração e agradecer. E aceitando a sua travessia até nós, assistindo esse modesto vídeo, para que nós juntos possamos chegar a novos horizontes, novos destinos, cujo caminho da verdade e da vida sempre foi e será Jesus. Muita paz, que Deus nos ajude a fazer essa travessia entre o que somos e aquilo que Ele espera que cada um de nós seja, venha a ser e será. Muita paz, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.